É muito comum nesses vídeos que ensinam a fazer bebedouro automático, comentários do tipo, eu não sei o que eu fiz de errado, mas a minha canequinha ficou transbordando. Nós, nesse vídeo, queremos abordar exatamente esse assunto e para isso nós vamos fazer uma experiência aqui. Uma coisa inicial que a gente já pode verificar é que nós estamos utilizando um recipiente que é para ser descartável, ou seja, ser utilizado uma vez só, para uma utilização de uso contínuo. Vamos utilizar esse recipiente como um reservatório. Vamos virar ele então. O que a gente observa aqui? A parede deste recipiente, ela passa a ter que ter a força para suportar a pressão atmosférica, que a pressão atmosférica continua a mesma. E como é um recipiente fininho, é um recipiente descartável, a gente verifica que ele está sofrendo um amassamento. Portanto, o ar de dentro da garrafa foi comprimido num espaço menor. Ora, quando tu diminui o volume do ar, tu está aumentando a pressão daquele ar. Então o que ocorre? Esse ar que aqui deveria ser o vácuo, ou seja, deveria ser um ar sem pressão, se o ar aqui ele adquire de volta um pouco da pressão que ele tinha, quando estava livre, que era a pressão atmosférica, ora, e se nós somarmos a pressão maior que esse ar tem agora, somarmos a pressão do peso dessa coluna de líquido aqui e a pressão do ar mais a pressão desse líquido aqui for maior que a pressão atmosférica, então o líquido vai continuar saindo. A superfície do líquido vai continuar mantendo algum movimento. Esse é o motivo de diversas reclamações de que a pessoa fez tudo conforme o recomendado, mas a água não parou na altura da canequinha que foi projetada para parar, ela continuou, transbordou a canequinha e não é muita água que sai, mas no dia seguinte, quando tu olhar o entorno, o chão, tu vai verificar que a canequinha durante a noite ficou derramando um pouco d'água ali. Dá para usar o bebedouro, ele é funcional, mas ele tem esse inconveniente de estar molhando um chão que não deveria. Se nós olharmos agora, a gente pode verificar que a água parou de se mexer aqui. O que quer dizer isso aí? Que a parede já foi tão amassada aqui da garrafa PET que nós estamos usando aqui, que agora essa parede com esse amassamento, ela adquiriu força o suficiente para impedir de continuar sendo mais amassada ainda. Quando para, o recipiente funciona perfeitamente. Essa caixa quadrada de vidro aqui tem uma parede bem alta, mas se a parede dela fosse menor, por exemplo aqui, ó, já teria vazado. Enquanto se deforma o recipiente, estaria vazando para fora aqui. E é sobre problemas como esse que nós vamos conversar nesse vídeo e ver se tem alguma alternativa para resolver isso. A maneira mais fácil de identificar soluções para um problema é ver quais foram as providências adotadas pelos fornecedores comerciais desse produto. Essas colunas que aparecem no reservatório do bebedouro comercial não foram uma escolha puramente estética, mas uma solução estrutural para o reservatório não se deformar com o vácuo. Então, no seu bebedouro caseiro, considere que garrafas PET retornáveis são mais resistentes. Na compra de um recipiente, dê prioridade para sua resistência física. Recipientes menores deformam menos que os maiores. E um alerta: recipientes descartáveis, mas mais resistentes do que o normal, geralmente se destinavam a produtos tóxicos ou venenosos, não podendo ser reutilizados. Algumas vezes vamos precisar de bebedouros maiores, como esse comunitário com 5 litros, que já tem 1 ano de uso. Pode-se observar que foram criados vincos permanentes no reservatório. Nesse caso, não haverá nenhum transbordamento na caneca.
Apenas ela está um pouco inclinada para frente, em função do seu peso ter empenado a sua parede de sustentação. Ele tem uma instabilidade na fixação. Se ele estiver num chão que não seja reto, isso pode ocasionar problemas. Este é um problema de fácil solução. Basta providenciar um pedestal feito com um galão idêntico ao primeiro e que servirá como sustentação do bebedouro. A segunda maneira de se evitar o amassamento do reservatório plástico é se aplicar uma cobertura no mesmo, de forma que ele seja isolado da pressão atmosférica. A maneira mais barata será a cobertura de cimento. E a maneira mais fácil de fazer é proceder à pintura do reservatório com um creme de cimento, repetindo a pintura tantas vezes quanto necessárias para que a canequinha esteja com uma espessura de aproximadamente 8 milímetros. Isso vai dar de 10 a 15 demãos conforme a densidade do creme, sendo 2 demãos por dia. Quanto mais fina for a densidade do creme, mais fácil é aplicar o pincel. O peso do bebedouro vazio com o pedestal será aproximadamente 3,5 kg, fora os 5 litros de água. A manipulação do bebedouro depois de cheio será assim. E agora nós vamos ver as principais etapas do processo construtivo. O material que a gente vai precisar são 2 recipientes maiores, onde a gente vai fazer o reservatório e o pedestal. Um recipiente menor, que vai ser o copinho, a canequinha. Mangueira de nível, com um corte longitudinal. E essa mangueirinha que é utilizada em sabonete líquido, naquelas válvulas pump. E nós vamos precisar cimento e areia e um pouco de cola branca. Então, você vai recortar o pedestal dessa maneira. Colocando aqui uma fita crepe. Então a gente recorta a canequinha, coloca as mangueirinhas no furo e esses 2 furos aqui vão engatar os 2 furos do reservatório. Vamos fixar as mangueiras com cola Super Bonder Gel que gruda em plástico. Aqui o pedestal já com a mangueira colocada. O encaixe é para funcionar assim. Ao conectar a canequinha no reservatório, coloque um parafuso enrolado em fita veda-rosca por dentro das mangueiras. Esse parafuso vai ser tirado depois com alicate e é só para não entrar água na caneca. E aqui está o bebedouro já pronto, onde se verifica a mangueira simplesmente que tem a finalidade de amortecer a batida entre o pedestal e o reservatório. Vejo que tem esse rasgo aqui. Parafuso é só para quem quiser alcinha para carregar. Agora nós vamos passar uma nata com pincel, simplesmente com cimento, água e cola branca. Um detalhe fundamental aqui é que a cobertura de cimento vai ser aplicada no bebedouro completamente cheio com 5 litros de água. Assim, ele não vai estufar mais apertando o cimento quando for utilizado normalmente.
Então, primeira demão concluída. Após a secagem de cada demão, a gente retira o excesso de cimento na junção entre as duas peças para manter as duas perfeitamente separadas entre si. A partir da segunda demão, nós vamos manter a mesma massa, cimento, água e cola branca, mas vamos acrescentar também areia para dar volume. É o que vai nos dar espessura do revestimento. A areia é no mesmo volume que o cimento, 1:1. A massa vai ficar com essa textura, que é o suficiente para conseguir passar com um pincel. Vamos molhar um pouquinho para a nova camada de cimento grudar. E aqui terminamos a segunda demão. Agora deixar secar. Na penúltima demão nós vamos recortar anéisinhos que serão os amortecedores do recipiente. Cada anel com meio centímetro. Aqui é a penúltima demão e na última demão todos os anéis estarão totalmente revestidos. Com isso a gente encerra esse vídeo deixando um grande abraço a todos. As últimas imagens que ficam são de uma versão com alças.